Graça e paz, irmãos, ouvintes, queridos irmãos, nesta manhã de quarta-feira. Estamos começando mais um programa Renascer na nossa rádio Presença, a qual vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã. Hoje tivemos um pequeno probleminha técnico, estamos começando um pouquinho atrasado, mas graças a Deus que estamos aqui, irmão, fazendo a vontade do Senhor. Bom dia, irmão Dylan. Bom dia, irmão Charles, bom dia, querido ouvinte que está em casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco, amém? Hoje, como o irmão Charles falou ali, né, começamos um pouquinho mais tarde, mas prometemos que o Espírito Santo estará com todos nós, né, Charles? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, né, irmãos, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria. E aqui está eu e o irmão Dylan reunido, fazendo essa programação. E creio que Deus tenha abençoado este programa também. Estamos aqui com um estúdio com umas cadeiras novas, em nome do Senhor Jesus. Deus está trabalhando. Eu me lembro, né, Dylan, quando os meus primeiros programas que eu estive aqui, a rádio já estava no ar, já tinha alguns meses. E eu me lembro, se eu não me engano, acho que só tinha uma câmera, né, Dylan? Agora nós estamos chique, nós já estamos com o programa bombando, como se diz, né? É verdade, estamos sempre crescendo para a honra, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E devagarinho a gente vai, né? Amém, cada vez crescendo mais um pouquinho, né? Graças à colaboração de todos os irmãos também, né? Que Deus abençoe grandemente a todos, né? E Aleluia. Estamos fazendo aí o nosso trabalho, propagando o Evangelho a todos os cantos do planeta. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o Dylan falou, estamos aqui fazendo este trabalho, né? E devagarinho nós vamos. Teve um amigo meu uma vez que disse que a gente, para construir um castelo, se a gente construir ele muito rápido, e esse amigo nem é crente, nem é cristão, e ele disse que se a gente construir esse castelo muito rápido, ele vai cair, mas se a gente construir ele com paciência, pedra sobre pedra, medida sobre medida, ele vai ser muito forte quando ele estiver pronto. E assim é a obra do Senhor. Muitas vezes a gente tem a pressa em fazer, mas Deus, ele sabe a nossa capacidade, os nossos defeitos e os nossos erros. Então o que Deus quer? Que nós sejamos pacientes, porque a paciência, ela nos traz a perseverança. E a perseverança nos dá a esperança de um dia estar na glória com o Senhor Jesus. Mas além de nós estar na glória com o Senhor Jesus, nós poder fazer este trabalho aqui, divulgar e salvar almas, porque o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida por nós pecadores para que nós pregássemos o Evangelho. Se lembremos que ele disse, ide pregar o Evangelho, que nós devemos pregar esse Evangelho, e aqui nós fizemos este trabalho. Queria dar os anúncios sobre a nossa igreja Porta da Graça, a qual ontem foi o culto de ensino da palavra, a qual o irmão Moisés esteve ministrando. Ontem consegui estar no culto, glória a Deus, depois de alguns dias. Eu acho que fazia umas 2 semanas que eu não conseguia estar no culto à noite, tinha conseguido estar no ciclo de oração semana passada. E aí até eu me pergunto, né, irmão, ontem o irmão Moisés até brincou comigo, né, Tilão, dizendo assim, como é que é o nome do irmão mesmo? O irmão faltou tantos cultos que eu me esqueci. Mas glória ao Senhor, eu falei pra ele, né, Moisés? A gente... Quem é que falou isso aí? O Moisés. Que barbaridade, Moisés. Grande abraço pro Moisés. Aleluia. Inclusive o Moisés, que ele é o nosso selo de controle de qualidade do programa. Aleluia. Bênção de Deus. Graças a Deus, o Moisés é uma bênção. Eu vou dizer assim, particularmente, tem uns irmãos ali que parece que a gente se conhece há anos, né? Que a gente se encaixou assim, Moisés é um deles, né? E eu brincando, falando pro Moisés, não, Moisés, infelizmente é por motivos de trabalho, né? Eu sempre tive nos cultos, estava em todos os cultos, ciclo de oração, culto de ensino da palavra, mas devido ao trabalho, devido às nossas contas, nossas dívidas, irmãos, a gente tem que honrar, porque a gente tem que dar o bom testemunho. No momento que eu deixo de pagar as minhas contas, eu estou abrindo uma brecha para o diabo me acusar, mas tu não é cristão, tu não é crente, tu não é servo do Senhor, então a gente tem que fechar essas brechas. Infelizmente, eu estava em todos os cultos, estava tentando conciliar minhas contas e os cultos,
mas não deu, irmãos. Mas eu sei de uma coisa, que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará. Há um ditado que diz que aquele que se acorda cedo, Deus ajuda, né? Como é que é, Edilo, o ditado? Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é o ditado popular. Isso aí eu nunca vou me esquecer, Sim. irmão Charles, sabe por quê? Porque todos os dias, quando a minha avó, né, ela ia me acordar para ir pro colégio, todos os dias ela dizia a mesma coisa. Deus ajuda quem cedo madruga. Aleluia. Tu sabe que às vezes até as professoras, elas se atrasavam no colégio e eu era o primeiro a dizer, bom dia, professora, Deus ajuda quem cedo madruga. Aleluia. Mas, irmãos, esse é um ditado popular. Mas vamos à palavra. Que a palavra diz assim, ó, no livro de Malaquias 3:10, que diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Esse é o ditado que a gente usa. Mas a palavra nos diz que se a gente dá o dízimo, ser fiel ao Senhor, mesmo na dificuldade, que nem eu estou passando, há mais de um ano estou passando problemas financeiros. Eu nem tinha retornado ao Senhor. Faz 7 meses que eu retornei aos caminhos do Senhor. Ainda continuo enfrentando essa luta. Mas, irmãos, tenho sido fiel no dízimo, tenho sido fiel nas ofertas. E como eu disse, por fim, eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele se levantará. Então a gente está fazendo este programa aqui, infelizmente não estive nos cultos, mas a alegria de estar aqui, fazendo este programa, a alegria quando eu fui no culto ontem, que eu senti a alegria do Senhor, porque Davi ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esta alegria que nós sentimos, mesmo em luta, mesmo em dificuldades, nós sabemos, irmãos, que ela vai passar. Porque a palavra de Deus, Deus é fiel. Ele não pode se contradizer. Se ele diz que repreenderia o devorador, ele vai repreender. Mas a gente tem que ter paciência. Se lembra no começo do programa, que a gente falou da paciência do castelo? Assim é a nossa vida, irmãos. Então eu quero deixar um abraço ao irmão Moisés, a toda a igreja, que daí continuar dando os nossos anúncios, que hoje, quarta-feira, tem um ciclo de oração. Se Deus me abençoar, eu vou estar. Se eu não estar, amém, em nome de Jesus. Às 15 horas com a irmã Vilma e o pastor Valmor. Também quinta-feira o nosso culto de cura e libertação, às 20 horas. E domingo o nosso culto da família, às 19h30. Quero deixar um abraço à irmã Cláudia também, a qual faz parte deste programa, a qual ela me abriu este espaço para mim estar aqui às quartas-feiras, a qual ela me cedeu este espaço, né, irmãos? E daí ela me perguntou qual dia que eu achava melhor, se era na quarta ou na sexta. Eu falei, não, podia ser na quarta porque eu já estou inteirado todas as quartas mesmo, já me programei de estar aqui quarta-feira, então pode ser às quartas. Então eu agradeço a irmã Cláudia, primeiramente a Deus, porque foi Ele que abriu esta oportunidade para mim estar aqui, foi Ele que me resgatou. E agradecer a irmã Cláudia, ao pastor Sérgio, ao pastor Valmor, a todos os irmãos que lá na igreja nos acompanham, que nos abraçam. Gostei de ver, ontem os irmãos vinham e me deram um abraço, dizer que estavam com saudade de nós, de mim, da minha esposa e da minha família. O irmão Almir, se estiver nos escutando também, um abraço a ele. A todos os irmãos, quero trazer a mensagem do Senhor nesta manhã, que se encontra em Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Você que está em casa, você que está com a sua Bíblia aí, que possa abrir, nos acompanhar esta leitura nesta manhã. Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, no capítulo 8, que fala sobre a cura de um leproso. Que diz assim, ora, descendo ele do monte,
grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servires de testemunho ao povo. Glória a Deus. Você que puder nesta hora fechar os seus olhos ou erguer sua voz em pensamento ao Senhor, feche e pede ao Senhor entendimento, sabedoria, que o Senhor quebranta o seu coração e revele esta mensagem a você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Neste momento, Senhor Jesus, a qual nós estamos reunidos aqui para glorificar, para falar desta tua palavra, deste milagre a qual o Senhor fez cerca de 2000 anos atrás, deste milagre poderoso a qual o Senhor curou o Senhor leproso. Meu Deus, que a tua palavra venha sobre nós neste momento, que não venha ser eu falando aqui, mas venha ser o teu Espírito Santo revelando. Toca o ouvinte que está nos escutando nesta manhã, que a tua palavra vá e produza o resultado, produza o fruto da qual ela está sendo mandada, porque a tua palavra nos diz que ela não sairia vazia, Senhor. Então vá nesta manhã, quebra os grilhões, quebra as correntes, Senhor, liberta o teu povo que está aprisionado nas garras de Satanás. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vimos uma mensagem a qual muitos já devem ter escutado tantas vezes essa mensagem sobre a cura de um leproso no livro de Mateus. Nós vimos aqui que no início do versículo diz: Ora, descendo ele do monte. Nós sabemos que Jesus estava no monte, estava pregando, e uma grande multidão seguia ele naquele momento. E após ele estar pregado, ter falado de algumas bem-aventuranças, após ele ter dado alguns sermãos, após ele ter ali ministrado a palavra, ensinado ao povo, ele estava descendo do monte. E eis que vem um homem que estava com uma doença muito antiga, a lepra, a qual desde o Velho Testamento nos fala sobre esta doença, que hoje tem um outro nome, um outro significado, mas é a mesma doença. Hoje a lepra é conhecida como hanseníase. É uma doença muito rara, irmão. Por isso que hoje você não vê falar em lepra, porque esse nome aqui é um outro nome, a qual um cientista, um médico, melhor dizendo, que é um médico de bactéria, né, um bacteriologista, dermatologista norueguês. O nome dele era Gerard Eriksson Armeu Hansson. Por isso que o nome da doença é hanseníase, hoje conhecida como essa doença. É uma doença que afeta as células, e ela é uma doença que ela vem de dentro para fora, uma doença visível. Ela começa, aos primeiros sintomas tu não percebe. Eu estive estudando um pouco essa doença, e eu vi que essa doença ela pode demorar cerca de 5 anos para se manifestar. E a palavra de Deus nos fala sobre esse homem que ele tinha lepra, mas a palavra de Deus não diz quando que ele teve lepra, como que começou essa lepra. Ela não nos fala sobre a história deste homem, só fala que este homem chegou aos pés de Jesus e falou: se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Só que, irmãos, havia uma barreira para quem tinha lepra naquela época, antigamente. Essa doença, hoje, como eu disse, ela é uma doença rara, a qual ela afeta menos de 15 mil pessoas por ano no Brasil.
Então, a nossa população é de 200 milhões, menos de 15 mil, é uma doença com muita pouca, com muita pouca frequência, né? Só que ela é uma doença que hoje ela tem cura. Só que naquela época ela não tinha cura, porque nós não tínhamos medicamentos. Só que o que eu quero explicar para você? Eu quero explicar para você que essa doença, ela simboliza também o pecado. Só que essa doença, ela externamente a gente consegue perceber quando ela já está no elevado grau. Como eu falei, ela demora cerca de 5 anos. Alguns dizem, eu li, alguns dizem que demora 1 ano, mas alguns disseram que 5 anos. Então há uma contradição. Mas podemos perceber que em 5 anos, quem sabe, ou 1 ano, essa doença ela começa a se manifestar, ela começa a sair para fora. Aí você começa a perceber, porque ela começa a cair a pele, ela começa a dar deformidade no rosto, você pode perder membros, você pode até mesmo falecer através dessa doença. Mas o que eu quero dizer que essa doença tem a ver com o pecado, irmãos? Por que essa doença tem a ver com o pecado? Porque o pecado ele é bem assim, ele vem de mansinho, ele vem aos poucos. A gente não percebe, mas quando a gente percebe, a gente já está tomado no lamaçal do pecado. E o pecado, ele é diferente. Essa doença tu vê externamente, tu percebe quando ela já está num grau elevado. Mas o pecado, muitas vezes a gente não percebe. Quando a gente vai perceber, principalmente as outras pessoas não percebem nós, mas quando a gente mesmo percebe, a gente já está enredado, a gente já está consumado pelo pecado. E aí a gente não acha mais uma solução. Esse homem, quem sabe ele era um homem pai de família. E a palavra de Deus nos diz que a pessoa que tinha lepra, ela tinha que ser afastada dos seus familiares, afastada das pessoas. Ela não poderia mais ter este convívio, porque essa doença ela é transmitida via respiratória. E por contato também. Havia no Antigo Testamento uma cláusula que aquele que tinha lepra, ele tinha que ficar 15 metros de distância num dia normal. E num dia que tinha vento, ele tinha que ficar 60 metros de distância das pessoas. E se alguém chegasse a ele, se aproximasse dele, ele tinha que gritar imundo, para a pessoa saber que ele era uma pessoa imunda e não poderia chegar. Você percebeu que a lepra ela nos afastava das pessoas, a doença. E o pecado, diferentemente da lepra, ele não nos afasta das pessoas, mas ele nos afasta daquilo que é o mais importante na nossa vida, que é a nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Então essa lepra, ela é uma doença que é externamente, tu percebe depois de um certo tempo. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus, porque Deus ele não tem comunhão com as trevas. E nós sabemos que o diabo ele é o pai da mentira. Então, se nós estamos no pecado, nós estamos afastados de Deus. E muitas vezes a gente não percebe isso. Porque a gente tem mentido, porque a gente tem dado falso testemunho, porque a gente tem trazido o escândalo. A palavra diz, ai daquele que trazer o escândalo à casa de Deus. Então, ai de nós que fazer escândalo, dando mau testemunho. Assim como eu falei com as nossas dívidas, não pagando as nossas dívidas, irmãos. Aí você me diz, mas eu devo para o banco nem sabe da minha vida, nem sabe que eu sou cristão. O banco não sabe, mas Deus ele sabe. O diabo ele sabe. Por isso que eu digo, tu está dando brecha ao diabo, para ele vir te acusar no teu coração, lançando os dados, dizendo, mas tu é servo do Senhor, por que que tu não paga as tuas contas? Aí você, mas eu não pago porque eu não trabalho. Mas por que que tu não trabalha? Porque Deus não abriu uma porta.
Mas por que Deus não abre uma porta? Tu tem buscado a porta, tu tem batido na porta do Senhor, tu tem dobrado os teus joelhos e tem orado e tem pedido, Deus, me abre a porta. E aí quem sabe tu tem feito isso, e Deus não tem abrido a porta. Mas aí eu disse, esperai com paciência no Senhor. Espera com paciência. É difícil? Claro que é difícil. E eu sei disso que é difícil, irmãos. Eu estou passando por esta prova. De esperar o resultado do Senhor. Muitas vezes a dúvida vem ao nosso encontro. Eu peguei um irmão esses dias. E este irmão, eu trabalho com Uber. Este irmão, ele tem um câncer no ereto. E aí ele estava escutando louvor no meu carro e ele perguntou, tu é cristão? Ele viu a Bíblia, né? Daí eu falei, sim. Daí ele falou assim, eu também sou. Aí a gente começou a conversar, daí eu falei assim, parece que o senhor está com dor, né? Daí ele falou assim, não, eu estou com câncer. Quando ele falou que estava com câncer, eu fiquei, o que eu vou dizer? É muito difícil a gente dizer algo quando a pessoa está passando por um problema, né? E ele me dizendo que ele estava com câncer. Mas ele disse que em nenhum momento, em nenhuma hora, ele murmurou. E aquele irmão me deu um exemplo tão bom. Aquele dia eu tive depois mais uma irmã, que também eu peguei, ela me deu um exemplo tão bom. Me dizendo que nós devemos adorar a Deus mesmo na dificuldade. Mas ele me confessou, ele falou, irmão, claro que quando vem a dor, muitas vezes eu sou um ser humano. Muitas vezes eu erro. Assim como tu, como eu estou pregando aqui a palavra do Senhor, mas você não fique pensando que eu não tenho erro. Eu estou pregando a palavra do Senhor primeiramente para mim. Primeiramente para mim ver meus conceitos, muitas vezes que eu erro. Mas aquele irmão, ele disse, eu sou um ser humano, eu sou sujeito ao erro, muitas vezes eu erro. Mas eu dobro meus joelhos e glorifico ao Senhor. Então, irmãos, este homem, ele estava com uma doença, a qual na época, antigamente, a gente associava a doença, no tempo de Jesus, associava a doença ao pecado. Quem não se lembra daquele cego, a qual Jesus cuspiu na terra e colocou nos olhos, a qual os fariseus disseram, quem pecou? Os pais dele pecaram? Porque ele nasceu cego, ele é cego de nascença? Quem pecou? E Jesus disse, não, ninguém pecou. Isso foi feito para que seja manifesto o poder de Deus na sua vida. Então, irmãos, muitas vezes, esse homem, quem sabe, ele não pecou, ou quem sabe ele pecou também, e pegou essa doença, a gente não sabe, a palavra não nos explica. Mas o que a palavra nos diz, que este homem, mesmo toda essa circunstância, a qual era diversa, a palavra nos diz que se ele se aproximasse das pessoas, ele poderia ser apedrejado. E Jesus estava descendo do monte, com ele uma multidão. Ele não podia se aproximar de Jesus. E Jesus, por outro lado, se quisesse não se aproximasse dele, podia dizer, não, fique aqui na minha frente, esse homem tem lepra, ele pode me passar. Mas Jesus, ele teve compaixão daquele homem. A lepra, ela apodrece a pele, ela apodrece, então ela dá um cheiro, ela traz um cheiro, ela traz um odor muito forte. Então a pessoa que tem lepra, ela teria que colocar a mão ou um pano para poder falar contra a pessoa. Ainda com aquela distância que eu falei de 15 metros no dia normal, no dia de vento 60 metros. Ela não poderia se aproximar de ninguém. Mas aquele homem, tendo coragem, vendo que Jesus era a saída, que era a solução, que era a transformação da sua vida, que era a cura, aquele homem que foi negado pela sociedade, quem sabe até os seus familiares se esqueceram dele, porque não poderiam mais se aproximar, não poderiam mais abraçar a ele. Aquele homem,
ele foi aos pés de Jesus. Falou: Senhor, se o Senhor quiser, me limpe. O Senhor pode me limpar. O Senhor tem todo o poder e autoridade para limpar. O Senhor é um Deus de poder, um Deus maravilhoso. Ele creu na pregação de Jesus. Aqui nos diz que era um dos primeiros sermões de Jesus. Ele creu que Jesus era o Senhor. E muitas vezes a gente está aqui pregando para você e você não crê que Jesus é o Senhor. Muitas vezes você já ouviu um irmão dizer... Agora eu me lembro que vem ao meu coração, eu acho que segunda-feira, eu peguei uma moça e ela até colocou ali nos comentários que ela não se agradou da música, no caso do meu carro, do Uber. E aí na hora eu fiquei pensando, mas Deus, eu estava escutando teus louvores, eu nem estava com volume alto, não estava. Mas aí eu pensei... Diabo, seja repreendido por nome de Jesus. Ainda que alguém venha dizer sobre a música que eu estou escutando, eu não vou trocar de rádio. Eu não vou tirar os louvores para colocar outra coisa. Eu vou continuar com os louvores. Há uma conduta no Uber. Graças a Deus, hoje eu sou um dos motoristas mais bem avaliados de Porto Alegre. Eu recebi uma mensagem, faço parte de um grupo do Uber agora que é 6 estrelas, que é um dos melhores bem avaliados de Porto Alegre. E aí tu recebe condutas, como tu deve te prostrar, como tu deve agir quando um passageiro entra. E ali o Uber me mandou uma mensagem dizendo que eu devo perguntar ao passageiro que música ele gosta. Irmãos, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou perguntar. Esse dia eu estava falando com outro irmão que ele estava querendo trabalhar no Uber. Eu falei para ele: irmão, e aí ele falou: mas se eu tiver que trocar de rádio, eu falei assim: irmão, não troca, irmão. Tu abaixa o volume, tu fala: irmãos, eu não posso trocar porque eu sou cristão, eu não posso dar abertura ao diabo, eu não posso dar brecha ao inimigo, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor. E mesmo que essa moça que reclamou, e eu fui dar um folheto para ela disse que não queria. Não sei por qual motivo, razão ou circunstância, ela não quis o folheto, ela não quis aceitar Jesus, ela não quis dar crédito àqueles louvores, não sei porquê, quem sabe aconteceu alguma coisa na sua vida, ela se magoou. Mas irmãos, a minha parte da pessoa que entra no meu carro, que eu dobro os meus joelhos todos os dias e peço: Deus, abençoe todo aquele que entrar no meu veículo, que ele venha a ser abençoado, que ele venha a ser tocado, e mesmo que ele não dê crédito à tua palavra, que a semente venha a ser plantada, e um dia o Senhor venha regar essa semente. Aleluia! Então eu recebi esta reclamação, mas na hora eu até me entristeci de certa forma, mas depois eu pensei: em nome de Jesus eu repreendo este inimigo que quer me afrontar, que quer me dizer, que quer me colocar, que eu não vou botar louvor. Eu vou colocar louvor, vou continuar servindo ao Senhor, vou continuar adorando, assim como esse homem chegou aos pés de Jesus e disse: se o Senhor quiser, me limpe. Aleluia! Então, irmãos, nesta manhã o que eu quero dizer a você, que a cura, a libertação, a transformação está aqui, nesta palavra. E Jesus é a palavra do Senhor. Não leve este livro como apenas um simples livro. Não leve este livro como apenas um simples ensinamento, irmão. Este livro é o código para herdar o reino dos céus. E Jesus disse a este homem: sim, eu quero que tu te limpe. Jesus, ele diz para ti nesta manhã: sim, eu quero que você seja transformado. Eu quero arrancar esta lepra, este pecado que está em você. Mas quem sabe você não consegue vencer estes pensamentos. Mas sabe por que você não consegue vencer, irmão? Porque você é um ser humano. Você é um ser humano, Jesus. A palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos. Paulo, ele diz que a nossa tendência é fazer o mal, ainda que a gente queira fazer o bem. Paulo, ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer eu faço. Mas ele disse que nós devemos buscar a misericórdia do Senhor.
porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, nesta manhã, procure essa misericórdia do Senhor. Você que não consegue vencer, então você adora o Senhor. Coloque o louvor em sua casa, coloque o louvor em sua vida, porque o louvor ela é a porta de muitas coisas. Muitas pessoas se convertem através do louvor. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus ele habita no meio dos louvores. E o diabo ele odeia que nós adoramos a Deus, porque ele era o regente do coral do Senhor. Deus, quando ele instituiu o planeta, a terra, o mundo, quando ele instituiu os céus, ele fez um coral e colocou o diabo, o anjo, como um anjo de luz, o dos mais belos, com mais riqueza, e ele era o regente do coral. Então coloque o louvor na sua vida, coloque o louvor na sua casa, coloque o louvor no seu trabalho, adore ao Senhor, que daí você vai ver que você vai conseguir vencer esta luta. Você vai ser como este homem, você vai ser como este homem curado da sua doença. A sua doença, o seu pecado que estava dentro de ti, ele vai trazer para a luz para fora. Só que ele vai trazer a luz de Jesus. E antes, quando você dava, quem sabe, um mau testemunho, hoje você vai dar o bom testemunho. Aleluia. Você vai ser purificado pelas vestes de Jesus. Você vai ser purificado pelas águas do Espírito Santo. Assim como no batismo é sepultado aquele velho homem, renasce um novo homem. Hoje Deus está nesta manhã falando através da boca do seu servo, dizendo para você que Ele quer te limpar, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer uma nova criatura. Basta você ter essa fé como este homem teve. Ele enfrentou esta multidão, ele enfrentou o caso de poder ser apedrejado, ele enfrentou o caso de chegar a Jesus e Jesus renegar a ele, mas Jesus teve compaixão e disse, sim, eu quero. E Jesus te diz nesta manhã, sim, Ele quer te limpar, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer uma nova criatura, Ele quer te dar as bênçãos, mesmo em lutas, em dificuldades, não negue ao Senhor, segue Ele, caminha com Ele, que você vai ver que a bênção vai ser tão grande, tão grande. Eu digo que a bênção vai ser tão grande, porque a palavra de Deus ela nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim como Jó perdeu seus 10 filhos, depois ele teve novamente seus 10 filhos e perdeu todos os seus bens, mas ele teve os seus bens em dobro. Deus vai fazer isso na tua vida, Ele vai te dar em dobro aquilo que tu busca. E você vai ver, quando você perceber, você vai estar assim, meu Deus, mas eu não achei que eu não chegaria nessa bênção, mas o Senhor me deu. E eu tenho tanta bênção que eu vou poder repartir com meu irmão. Aleluia. Então creia nesta manhã. Toque as vestes de Jesus. Seja como este leproso, diz a Ele, confessa a Ele o seu pecado. Peça a Ele a libertação, a transformação, o renovo, o toque do Espírito Santo. E você que tem feito tudo isso, está passando por prova, por luta, espera mais um pouquinho, irmão. Espera mais um minuto, irmão. Assim como eu falei no início do programa, que a esperança nos traz a perseverança, a paciência. Espera, tenha perseverança, persevere no Senhor. Falta tão pouco. Eu creio que para mim a vitória falta tão pouco, a minha vitória está ali. Está ali, irmão. Está ali, eu estou enxergando ela, eu estou vendo ela. Falta pouco. Eu estou enxergando pelos olhos da fé, falta pouco. Falta mais um passo só. E eu vou dar o testemunho na rádio, vou dar o testemunho na igreja, e vou dizer que somente o Senhor é Deus, e vou confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Porque a palavra nos diz que um dia todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Até os mortos terão que ressuscitar e terão que se dobrar e terão que confessar que Jesus é o Senhor. Mas faça isso enquanto há tempo hábil, faça isso enquanto Ele está aqui. Ele está aqui ministrando a tua palavra através da boca do teu servo, porque Jesus ele disse que ele iria para a glória, mas ele estaria conosco até a consumação. E ele falou que nos enviaria um Consolador, o Espírito Santo. Aleluia! Ontem o pastor Sérgio ele falou muito que ele é a ponte. Ele é a nossa ponte. Ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação. Confesse os seus pecados a Ele. Confesse nesta manhã os seus pecados a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, a hora passa muito rápido, irmão. E a gente fala da palavra do Senhor, assim como eu falei no início. É uma alegria de falar desta palavra. É uma felicidade, é uma honra de falar desta palavra. Nesta manhã estaremos orando. Você que tem um pedido de oração, você que tem alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, quero agradecer a Deus. Vamos fazer esta oração. Coloque agora os seus pedidos aos pés do Senhor nesta manhã e creia que Ele está para estender a sua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Bendito és Tu, meu Deus. Bendito é o Senhor. Nesta manhã, meu Deus, te agradecemos por mais um momento, por mais uma hora, Senhor, a qual nós podemos estar diante de Ti, a qual essa hora nós sabemos que não foi uma hora perdida, mas sim uma hora ganhada, Senhor. Agora, Senhor, todos os ouvintes que estão nos ouvindo, que o Senhor possa tocar em seu coração, toque em sua vida agora. Que o Senhor possa estar agora ministrando a bênção, a alegria, a graça a cada ouvinte, Senhor. Cada um que esteja passando por luta, por dificuldades, por problemas, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, ministrar as bênçãos e a vitória. Meu Deus e meu Pai, faça segundo a Tua vontade o Teu querer em vida da nossa vida, Pai. Liberta, transforma, consola o coração do que está abatido, do que está caído, do que está triste, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar uma bênção tão grande neste dia, que nós viemos glorificar ao Senhor e adorar o Teu nome, e que nós possamos repartir a nossa bênção com nossos irmãos. Obrigado por mais esse dia. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Suas considerações finais, irmão Dilão. Que a voz do Espírito Santo possa ter tocado no seu coração. Não esqueça sempre que Deus está à porta e bate. Basta você abrir que Ele vai cear junto com você na sua casa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã o pastor Valmor estará aqui com vocês na presença do Senhor. Queria deixar um feliz Dia das Mães atrasado a todas as mães, a minha mãe principalmente, que eu não pude passar lá por causa do meu trabalho, mas eu queria deixar um abraço a ela, dizer que eu amo muito a ela, que eu estarei lá logo, quem sabe hoje, passando lá, dando um abraço, dando presente dela, a minha esposa Amanda, que é mãe, a minha sogra Maria, e a todas as mães, um feliz Dia das Mães atrasado, e que o Senhor Jesus abençoe e guarde a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.